Teoria número 1 da criação do ornitorrinco, do aparecimento do ornitorrinco. Um Deus que sabe fazer animais resolveu fazer todos os animais, inclusive o ornitorrinco, desse jeito. Teoria número 2. Um castor vinha descendo uma ladeira a 150 km por hora. Um pato numa rasante subia na direção oposta e os dois se chocaram na metade do caminho. Resultado, um ornitorrinco. Eu não sei qual das duas teorias você prefere, você pode escolher. A primeira eu acho mais convincente. Eu sei que eu estou brincando, mas é um problema sério. Esse bichinho aí é um problema. Afinal de contas, ele evoluiu ou todos partiram dele? Tem de tudo um pouco. O grande problema que nós temos, quando nós falamos a respeito de evolução e tudo mais, é o seguinte: quais são os mecanismos, por assim dizer, que interferem na modificação dos seres vivos? Por exemplo, olha a variedade de cores que existem aqui, com respeito à pele, não com respeito à roupa, tá? Mas com respeito à pele. Altura, formas. Por que nós somos do jeito que nós somos, afinal de contas? Por que essa grande variedade? E outro, baseado em quais mecanismos é que os seres vivos podem se modificar? Então eu gostaria de olhar rapidamente em alguns deles. A biodiversidade, essa variedade que existe por aí. Por exemplo, Darwin, ele pegou e deu uma olhadinha nos tentilhões, esse grupo de passarinhos, viu uma variedade entre eles, e falou assim: haha, isso daí é adaptação. Ou seja, o meio ambiente influencia. É verdade, o meio ambiente influencia, a gente não tem dúvida. Existe uma grande variação ali dentro, e a gente percebe isso. O grande problema que nós temos é que você percebe que essa variação, ela obedece padrões. Por exemplo, pega um grupo de passarinhos aí. Você tem algumas variações dentro do que a gente chama de seleção. Isso aí a gente chama de adaptação e refinamento. Então você tem um pássaro, numa determinada situação, ele vai ter um bico. Numa outra situação, você pode perceber que o biquinho dele mudou. Agora tem um bico um pouco maior, às vezes o pássaro ficou um pouco maior. E dependendo do local, você vai ter dois grupos formados. Um que tem um bicão, um que tem um biquinho. É possível isso. Por quê? Porque esses animais, esses pássaros, tinham material genético que ofereciam a possibilidade de qualquer um dos dois. Um exemplo que nós temos de adaptação e refinamento, você tem, por exemplo, o nosso caso aí das mariposas. Deixa-me dar um exemplo que também é bem conhecido, do urso polar. Se você pegar, por exemplo, um urso pardo, o urso pardo tem material genético para chegar a ser um urso polar. Ou seja, se você pegar uma família de ursos pardos, colocar lá no meio do gelo e deixar esse povo lá, daqui a um tempo eles vão ter todo mundo branquinho. O problema é que o urso polar não tem mais material genético para voltar a ser urso pardo. Ele se adaptou, sem dúvida, só que ele perdeu material genético. Então, quando a gente trata de adaptação, nós não estamos falando de evolução, não está melhorando. Você está o quê? Selecionando, perdendo. Isso é passado para a gente lá na escola como evolução. Não é esse o processo. Mutação, todo mundo fala muito de mutação. Toda mutação que a gente conhece não faz bem, só faz mal. Então não sei como um monte de coisa que não faz mal iria produzir o bem. Só na Bíblia que Deus diz que até o mal Ele usa para o bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, é o que a Bíblia nos ensina. Mas no caso de mutações, tudo que a gente tem estudado só produz o mal. Por exemplo, a ervilha, foi muito estudado por Mendel. Se a ervilha tem muita folha, que é um tipo de mutação, a plantinha, as ervilhas praticamente são ou pequenininhas ou não aparecem. Se as ervilhas não têm, o pezinho não tem folha nenhuma, não nasce ervilha. Ou seja, as mutações não produzem nada bom. Tem que ser aquele pezinho que tem um tipo de folha, uma quantidade de folha. Mutações não resolvem nada. A gente tem visto isso com respeito a moscas. Faz mais de 100 anos que a gente está estudando as mosquinhas. Sabe o que acontece até o presente momento? Não melhorou absolutamente nada. Mutação não produziu nenhuma super mosca. Já pensou, de repente aparece uma mosquinha, você fala, uau, essa daqui é tchan. Não no grupo tchan, mas é uma super mosca. Tá? Aquela mosquinha assim que tem... Já nasceram moscas com 4 olhos. Você fala, mas isso não é uma mutação? É, mas com 4 olhos ela tem condição de ver melhor do que uma que tem 2. O problema é que os 2 olhos que nasceram estavam embaixo das asas e não estavam conectados em lugar nenhum. Ou seja, imagina você ter 2 olhos aqui atrás e eles não funcionam. Você só tem mais material para carregar.
não melhorou em nada, só atrapalha. O transformismo de Lamarck. Eu gosto do Lamarck, eu acho que é um daqueles caras assim, brilhantes. Vê só, eu não estou assim zoando com ele não, só que é um cara brilhantemente errado. Pega a ideia de Lamarck. Lamarck propõe mudanças nas circunstâncias, mudança dos costumes, mudança nos atos, mudança nos órgãos. Tão bonito, né? Parece até que faz sentido. A girafa de Lamarck, ele não era uma girafa, nem tinha uma girafa, mas é o exemplo dele. A ideia é mais ou menos assim: a girafa no passado tinha um pescoço pequenininho. Como a alimentação foi desaparecendo aqui de baixo, a girafa precisou esticar o pescoço. À medida que os anos foram passando, os filhos foram nascendo mais pescoçudos, até chegar uma montoeirada de girafa com pescoção no tamanho que tem. Daí eu pergunto para o pessoal, mas por que cavalo também não tem um baita de um pescoção igual a girafa? Por que vaca não tem pescoção igual a girafa também? Não, porque a questão da girafa foi uma questão localizada. Naquele lugar só tinha girafa. Essa é uma explicação científica, só tinha girafa. Posso fazer uma pergunta sem querer ofender? A água sempre esteve lá embaixo, por que a perninha dela não encolheu? Vocês querem ter um filhinho bam? Manda seu futuro esposo para a academia. Faz exercício. O cara volta com os músculos assim desse tamanho. Seu filhinho nasce como? Igual a todos os outros. Seu esposo só fez exercício à toa. À toa não, ganha um músculo assim, ficou melhor. Tanto essa questão de Lamarck, o pessoal tem revisado, e dentro de um grupo de cientistas evolucionistas, o pessoal nem considera mais o lamarquismo. Só para vocês terem uma ideia. Mas a gente continua ensinando por aí, porque cai no vestibular, afinal de contas, né? A gente precisa aprender, senão você não entra na faculdade. Questão da especiação. O pessoal fala, não, mas olha, aqui você tem um grupo de florzinhas, e ali na frente, olha lá que beleza, só tem aquela florzinha que é diferente dessas daqui, aquela lá melhorou. Não foi isso. É que o solo onde caiu aquela sementinha é um solo tóxico. Apenas as sementinhas que caíram ali, que tinham material genético suficiente, capaz de sobreviver naquele solo tóxico, é que sobreviveram. As outras sementinhas não produziram florzinha nenhuma por ali. Dali para frente, a única coisa que continua é só produzindo aquele tipo de flor ou de planta que tem material genético que consegue sobreviver naquele solo tóxico. Ela não criou nada de melhor. É o que nós vemos, por exemplo, no famoso exemplo das moscas. Você tem mosca, a gente aplica o quê? DDT, acaba com a mosca, todo mundo fica feliz. Daqui a pouco aparece mosca de novo e o pessoal vai lá, passa DDT e não mata mais as moscas. A mosca adquiriu resistência. Com o genoma agora da mosca, a gente tem feito alguns estudos, a gente percebe que as moscas que não morreram por causa do DDT é porque elas já tinham a resistência. O problema é que morreram as que não tinham resistência. Apenas sobreviveram e continuaram se procriando as que já tinham resistência. É por isso que o DDT não funciona mais. É por isso que agora estuda-se a questão de venenos genéticos para matar aquele tipo específico de genótipo. O pessoal fala de embriologia, somos todos muito parecidos, tanto é que o Henkel colocou todo esse negócio, um monte de embriõezinhos ali, né, tudo parecido, tudo certinho, falando, tá vendo só, olha que bonito, todos nós tivemos uma origem comum, todos nós viemos dos batráquios, ou seja lá do que você quiser. O problema é que hoje, com os estudos na área de escaneamento e fotografia, usando principalmente técnicas com microscópios eletrônicos e coisas assim, você percebe que não tem nada parecido. Olha, por exemplo, você tem o embrião do frango e do outro lado você tem o de um coelho. Muita gente fala, mas é parecido. E daí? Só para vocês terem uma ideia. Distância genética. Eu vou pegar uma certa sequência e comparar. Isso foi feito. Eles pegaram o citocromo C de 47 formas de vidas diferentes e foram comparando umas com outras. Qual forma de vida tem o citocromo C mais parecido com o da cobra cascavel? Nós.
Jesus estava perfeitamente correto quando ele chegou para os fariseus e falou: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Geneticamente está correto, tá? Pelo menos no que diz respeito ao citocromo C. Ou seja, similaridades. O pessoal chega para mim e fala assim: mas nós e os macacos somos tão parecidos. Eu falo assim: peraí, vamos ver a questão de similaridade. O ser humano tem em média mais ou menos de 76% a 78% de água. Alguns tipos de melão também. Ou seja, o ser humano deve ter vindo do melão. Porque a quantidade de água é igual. Você fala: mas assim não pode. Esse é o problema. O que você está comparando com o quê? Você puxa a sardinha para o lado que você quiser. Nós temos que comparar o todo, não apenas pedaços.